Bom pessoal, vamos aí para mais uma aula e hoje a ideia é basicamente ver como que a gente insere tabelas e cria a lista de tabelas aqui no nosso documento. Para criar uma tabela tem duas formas. A primeira dela é basicamente a gente fazer ela na mão. A gente vem aqui em Wizard, Quick Tabular e aqui basicamente o ambiente onde a gente vai inserir a nossa tabela. Eu vou escolher fazer uma tabela aqui com 4 colunas, a gente seleciona aqui o número de colunas que a gente quer e o número de linhas também, eu vou colocar mais uma e para mim já é o suficiente. Aí aqui a gente começa a editar a nossa tabela, então por exemplo, o número 1, aqui eu vou colocar um número 2, aqui eu vou colocar a soma dos números e aqui vou acabar colocando a multiplicação deles. Então vamos lá, número 1, 2, 3, 4, a soma 4, a multiplicação é 3, a soma dá 6 e a multiplicação aqui dá 8. Pronto, já acabei a tabelinha que eu queria. Basicamente aqui a gente vai editar o ambiente das nossas colunas, né? Então eu seleciono a coluna que eu quero e aplico se eu quero deixar ela centralizada, se eu quero deixar a borda esquerda simples, dupla, sem borda, enfim. Para todas as tabelas eu vou deixar centralizada e com uma borda simples, então eu clico aqui em Apply to All Columns. E também tem um ambiente aqui das nossas linhas. Eu vou deixar da forma que está, vou deixar a borda superior. Enfim, não quero unir nenhuma coluna, nenhuma com a outra, mesclar nenhuma, vou deixar assim. Vou querer na última coluna uma borda na direita, uma simples mesmo. E para mim está o suficiente e eu já vou dar o OK aqui pra gente. E vamos ver o que acontece quando a gente compila isso aqui que apareceu pra gente. Então eu dou um F5 e aqui já apareceu a nossa tabela da forma que a gente queria. O primeiro passo, a primeira alteração que eu vou dar aqui é deixar a nossa tabela centralizada. Como que eu faço isso? Basicamente eu vou vir aqui, antes de Begin Tabular, eu vou colocar e dar o nosso Begin Table. Então eu venho aqui e dou o Begin Table. Eu vou colocar tudo que apareceu aqui, tudo que gerou da nossa tabela dentro desse nosso Begin e do nosso End. Então eu vou vir aqui e já está colando. Vou deletar umas linhas. E aqui depois do Begin Table a gente vai colocar contrabarra Centering. A hora que a gente coloca isso e compila, a nossa tabela já ficou centralizada, mas a gente teve um problema aqui que ela tentou otimizar o espaço de alguma forma, enfim, e a tabela pulou para cima da nossa seção. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou forçar que ela fique na posição que eu quero. E para forçar a gente vai ter que inserir um pacote que é o contrabarra use package float. Esse pacote aqui, a hora que a gente coloca ele e vem do lado do nosso Begin Table e coloca um colchete H maiúsculo e dá um F5, a gente força a tabela a ficar onde a gente determinou. Enfim, se eu venho aqui e coloco um texto qualquer e compilo também, ela sempre vai estar obedecendo aí a posição que a gente pré-determinou. Ela vai sempre ficar embaixo daquilo que a gente está escrevendo. Legal. Depois de ter feito isso, vamos ver um pouco como que a gente trabalha nesse ambiente aqui da tabela. Então, basicamente, a gente declarou que está começando uma tabela, a gente forçou ela ficar juntamente com o pacote que a gente está utilizando, ela vai ficar parada onde a gente quer. A gente deixou ela centralizada e aqui, basicamente, a quantidade de colunas que a gente vai ter dentro da nossa tabela. Então, a gente vai ter 1, 2, 3 e 4. Mas esse C não é de coluna, esse C na verdade está dizendo o quê? Que a primeira coluna, os números aqui da nossa primeira coluna, eles estão centralizados. Se eu quisesse, por exemplo, deixar eles alinhados à direita, eu colocaria um R aqui. A hora que eu compilo, os números ficaram centralizados, na verdade alinhados aqui à direita. Enfim, se eu colocar para todos um R, todos vão ficar alinhados à direita e a hora que eu compilo
faltou um R aqui, né? E a hora que eu compilo, eles ficaram todos alinhados à direita. E para ficar alinhado à esquerda, eu vou colocar só nas duas primeiras aqui. É o L de left. A hora que eu compilo, os números já vieram e ficaram aqui alinhados à esquerda. Então, basicamente, aqui é o alinhamento das nossas colunas. Eu vou deixar centralizado mesmo. Deixar tudo centralizado, que é a forma que eu gosto de trabalhar. E essas barras aqui de pé, basicamente, são as nossas bordas. Então, uma barra significa uma borda simples. Se eu apago a barra e compilo, ele fica sem borda, tá vendo? Vou apagar a primeira e a última barra. A hora que eu compilo, ficou sem borda aqui a parte esquerda da primeira coluna e a parte direita da última coluna. Eu vou voltar e agora eu vou querer trabalhar bem aqui nessa coluna um pouco mais central. Eu vou copiar essa barra de pé e eu vou colocar ela duplicada nessa posição. A hora que eu compilo, a gente vê que aqui apareceu uma barra dupla, certo? Então, quantas barras eu quiser que apareça ali na minha tabela, separando uma coluna da outra, eu venho e acrescento mais barras verticais aqui. Enfim, eu gosto de deixar sempre com barra simples, acho que é o jeito mais simples de deixar a tabela e é bastante funcional. Eu voltei aqui para o meu padrão original da minha tabela. E esse H-line, continuando aqui, né, dando continuidade, a gente vem para esse H-line. Basicamente esse H-line é essa linha aqui superior, em cima do número 1 e 2, soma e multiplicação, é ele que aparece ali. Se eu tirar, vamos ver o que acontece. Eu dou um F5, a gente vê que sumiu a nossa linha aqui superior, certo? Eu vou deixar Ctrl Z. E todos os H-lines funcionam da mesma forma. Se eu tirar esse segundo H-line e compilar, agora a segunda linha sumiu, e enfim, assim por diante. Se eu quiser que apareça a linha dupla, né, eu vou voltar para aqui para o padrão original. Se eu quiser que essa primeira linha aqui ela seja dupla, o que eu faço? Eu copio o H-line e vou colar ele novamente. A hora que eu dou um F5, a primeira linha aqui ela duplicou, e isso funciona para quaisquer outras linhas, para eu deixar ela dupla, tripla, e enfim. Eu vou voltar aqui para o padrão que estava e ela vai ficar simples. A gente voltou aqui para a nossa tabela original. Bom, dando continuidade aqui então, a gente, na próxima linha a gente vê, é bastante intuitivo aqui, a descrição da nossa primeira coluna. Se eu deixar só número aqui, enfim, e compilar, some o 1, fica só número. Aqui é o que a gente determinou que aparecesse mesmo. Eu vou colocar o 1 aqui novamente e compilar. Enfim, aparece aqui a descrição das nossas colunas e os resultados que a gente queria que aparecesse, né? Se eu colocasse, em vez de soma, eu colocasse aqui subtração, eu vou ter que alterar o que agora? A minha terceira coluna, né? Então, o número 1, o número 3, o número 1, o número 2, na verdade, né? A minha coluna. E agora a subtração ficaria menos 2, certo? 1 menos 3 menos 2 e 2 menos 4 menos 2 também. Na minha terceira coluna, a hora que eu dou um F5, ele já altera aqui para subtração e ambos com menos 2. E o último H-line é a última linha aqui de baixo e eu finalizo aqui a minha tabela. Bom, basicamente essa é uma forma de inserir tabelas. Uma outra forma que a gente tem também é por meio de um site. Vocês podem digitar aí www.tablesgenerator.com e você vai cair nesse site aqui. Basicamente ele é um editor de tabelas que ele deixa já a tabela formatada na linguagem de LaTeX. Então basicamente a gente vem em File, New Table, e eu vou querer colocar aqui a mesma tabela que eu gerei manualmente lá, utilizando o site aqui. Então lá eu estou utilizando 3 linhas e 4 colunas, eu crio a minha tabela. Enfim, eu só tenho que reproduzir ela de novo aqui. Bom, basicamente eu terminei aqui de reproduzir a nossa tabela. E aqui a gente consegue fazer algumas outras formatações. Por exemplo, eu vou deixar ela centralizada. Vou querer deixar aqui o meu título em negrito. Vou querer colocar aqui também todas as bordas. Que mais que eu posso fazer aqui? E vou querer também dar um destaquezinho aqui. A cor eu vou deixar preta mesmo. Ela já está como default preto. E aqui a nossa primeira linha eu vou querer, não sei, talvez colocar um cinza aqui. Bom, ficou bom, já estou contente com a minha tabela. Eu venho aqui em Generate
e ele já gera a minha tabela. A única coisa que eu tenho que fazer é copiar todo esse comando aqui. Eu dou um Ctrl C, volto aqui para o meu editor de texto e eu vou colar toda a minha tabela aqui. Ele deixa um adendo que para essa tabela funcionar eu vou ter que usar esse pacote que ele está sugerindo aqui. Eu simplesmente copio na minha aba, né, no meu lugar de pacotes aqui, eu adiciono o pacote que ele sugeriu. Enfim, vou apagar essa outra descrição aqui que ele colocou. E aqui já está a minha tabela. Da mesma forma eu vou forçar ela a ficar paradinha aí. Então eu vou colocar entre colchetes o meu H. E você veja que o padrão é o mesmo, certo? Aqui as colunas com as barras de pé indicando as bordas simples. O C descentralizado. Aí aqui ele colocou a cor que eu queria para minha primeira linha. E enfim, o padrão segue aqui o mesmo. A hora que eu compilo, eu vou dar um F5. Ele rodou aqui perfeitamente, já com a cor que eu queria e da forma que eu deixei lá no site. A única coisa aqui é que ele, no caso, não centralizou a minha tabela, mas não tem problema nenhum. Eu venho aqui da mesma forma como a gente fez anteriormente, eu coloco /, centering. E a hora que eu dou um F5, pronto, a minha tabela já está aí centralizada. Uma outra coisa que a gente pode utilizar aqui, que vai ser interessante agora, é como que a gente insere as nossas listas de tabela. E para isso a gente vai precisar colocar uma descrição nas nossas tabelas, certo? Então como a gente faz isso? Vamos nomear, né, dar um nome aí para as duas tabelas. Depois de cada centering, por exemplo, eu vou colocar o /, caption. E eu vou utilizar essa com colchetes e com chaves. O que está entre as chaves é o que vai aparecer na nossa lista de tabela, que é a nossa descrição short. E esse texto aqui é o que de fato vai aparecer aqui em cima da nossa tabela. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui tabela 1 e uma descrição um pouco mais longa. Essa é a nossa tabela 1. E da mesma forma, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, vou colocar também para a segunda tabela uma descriçãozinha, tabela 2, e essa é a nossa tabela 2. A hora que eu dou um F5 e rodo, ela já apareceu aqui, tabela 1, essa é a nossa tabela 1, tabela 2 e essa é a nossa tabela 2. A única coisa que nós temos que fazer agora é de fato adicionar a nossa lista de tabelas, assim como a gente fez para o nosso índice. Então eu vou voltar aqui no nosso índice. Embaixo do índice eu já vou criar uma new page. E entre essas novas páginas aqui eu vou deixar a nossa lista de tabelas que a gente declara da seguinte forma: /, list of tables. E aqui a hora que a gente compila com F5, já está criada aqui a nossa tabela 1, tabela 2 nas suas respectivas páginas. Perceba aqui, por exemplo, vamos ver se funciona certinho a nossa lista de tabela. Eu vou voltar aqui e entre uma tabela e outra, eu vou pedir para ela ficar numa new page. A segunda tabela já veio para a página 2. Vamos ver se na lista de tabela ela alterou isso. Alterou, a tabela 1 está na página 1 aqui. E a tabela 2 está na página 2 agora. Bom, pessoal, basicamente essa foi a aula de hoje. A gente viu como criar tabelas, aí duas formas de criar tabelas, uma no próprio LaTeX e outra utilizando o site tablesgenerator.com, e também como a gente cria lista de tabelas para o nosso documento. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.